A porta do Tribunal Municipal de Providência se abriu com um rangido suave naquela manhã cinzenta, e poucas pessoas perceberam o homem que entrou. Ele caminhava devagar, segurando um envelope plastificado com as duas mãos, como quem carrega algo frágil demais para ser derrubado. Vestia uma jaqueta marrom já gasta, os ombros um pouco curvados, e tinha o olhar ansioso de alguém que está num lugar que não compreende totalmente. Seu nome era Daniel Rojas. 52 anos, imigrante, surdo desde os 8. Trabalhava em uma pequena empresa de manutenção de bicicletas. Morava sozinho. Nunca tinha estado em um tribunal antes. Ele atravessou o corredor olhando para os lados como se estivesse tentando decifrar o ambiente pela linguagem silenciosa dos movimentos. Pessoas falando, gesticulando, tirando documentos de pastas. Para os outros, ruído. Para ele, apenas movimento. Daniel tentava entender, mas não entendia nada. Quando o policial Ribeiro chamou seu nome na porta da sala, caso 1732, Daniel Rojas. A voz não chegou até ele. Ribeiro repetiu mais alto. Nada. Então, em gesto, tocou no ombro de Daniel e apontou para dentro da sala. Daniel apenas assentiu com a cabeça, um gesto tímido de agradecimento, e entrou. A sala estava cheia. A maior parte das pessoas não prestou muita atenção naquele homem silencioso que caminhou até a mesa dos réus com passos cautelosos. Ele não viu o oficial falando para ele se sentar. Apenas notou o dedo apontado para a cadeira e entendeu. Sentou-se. Na bancada, o juiz Caio Montaldi folheava seu arquivo, e o mesmo juiz firme, ético e humano que havia conduzido casos de grande repercussão nos meses anteriores. Mas quando ele olhou pela primeira vez para Daniel, seu semblante mudou quase imperceptivelmente. Algo no comportamento do homem denunciava vulnerabilidade, desconexão, medo contido. Não era o medo comum que a maioria sentia diante do tribunal. Era o medo de quem não compreende, não ouve, não sabe o que está acontecendo. O promotor começou a falar. Meritíssimo, o réu foi multado por estacionar em vaga proibida por 3 dias seguidos. Quando o agente tentou explicar a infração, ele ignorou, saiu andando e repetiu a conduta no dia seguinte. Há registros, fotos e... Enquanto o promotor falava, Daniel observava apenas o movimento da boca dele. O ritmo acelerado, a testa franzida, as mãos que gesticulavam um pouco demais. Ele não fazia ideia de que estava sendo acusado não de uma, mas de 3 infrações consecutivas. Não fazia ideia da gravidade. Na cabeça dele, aquilo tudo parecia simplesmente barulho visual. O juiz Montaldi virou para Daniel. Senhor Rojas, o senhor compreende o motivo de estar aqui hoje? Silêncio. Daniel inclinou o corpo para a frente, tentando ler os lábios, mas não era fluente nisso. Ele conhecia alguns sinais da língua de sinais americana, mas usava uma mistura aprendida na prática, fragmentada. Não tinha intérprete. Não sabia pedir. Ele só conseguiu dizer, com voz baixa, um som quase arranhado pela falta de uso. Não, em entender. A sala fez um breve silêncio. O promotor franziu o senho. Meritíssimo, ele está fingindo. Na abordagem, ignorou completamente o agente de trânsito. Se estivesse realmente com dificuldade de comunicação, teria demonstrado. Isso parece má-fé. Daniel franziu as sobrancelhas, perdido. Sabia que estavam falando dele, mas não sabia o que. O juiz Montaldi levantou uma mão. Um momento. Ele olhou para Daniel com atenção clínica. O olhar de quem percebe que algo está profundamente errado. Senhor Rojas, o senhor é surdo? Ele perguntou devagar, articulando bem as palavras. Daniel hesitou, não porque não soubesse a resposta, mas porque não sabia se aquilo era permitido. Então, timidamente, tocou as orelhas com as pontas dos dedos e balançou a cabeça, sim. Surdo, murmurou, a voz rouca, desde criança. Um murmúrio percorreu a sala. De repente, as acusações do promotor não pareciam mais tão sólidas. Meritíssimo,
Isso não consta no relatório, e disse o promotor, irritado. Em nenhum momento o réu informou. O juiz levantou o olhar, sério. Como exatamente ele informaria, se não houve nenhum esforço para verificar se havia uma barreira de comunicação? O promotor abriu a boca, mas não respondeu. O juiz bateu o martelo uma vez, suave, afirmativo. Oficial Ribeiro, traga papel e caneta. Vamos garantir que o réu possa se comunicar. Daniel observou, confuso, mas quando lhe entregaram papel e caneta, seus olhos se encheram de um alívio infantil. Ele agarrou a caneta com tanta força que parecia que iria amassar. O juiz falou devagar, articulando. O senhor pode escrever o que não entendeu. Daniel assentiu com gratidão. Escreveu rápido, com letras grandes e inseguras. Por que eu estar aqui? O promotor pigarreou, incomodado com a associação súbita entre sua acusação e a realidade diante dele. O juiz explicou oralmente, enquanto escrevia também num papel, para garantir que fosse compreendido. 3 multas por estacionar em local proibido. Repetidas. Ele empurrou o papel para Daniel. Daniel leu, arregalou os olhos e sacudiu a cabeça com vigor. Escreveu de volta. Eu não saber. Não tem placa. Eu não ouvir a gente. O juiz franziu os olhos. Não havia placa? Perguntou ao promotor. Havia sim, meritíssimo. Traga as fotos. O promotor entregou o tablet. O juiz ampliou a imagem. E então viu. A placa estava parcialmente coberta por uma faixa de lona solta de uma obra próxima. O ângulo da foto tirada pelo agente favorecia a leitura. O ângulo de quem estacionava, não. Daniel olhava apenas para as fotos, tentando entender se aquilo era bom ou ruim. Montaldi suspirou. Senhor Rojas, o senhor mora sozinho? Articulou devagar. Daniel entendeu a palavra morar. E respondeu, com gesto e fala misturada. Só eu. O juiz continuou. O senhor tem alguém que o ajude a compreender notificações? Cartas do governo? Processos? Daniel pareceu encolher alguns centímetros. A vergonha transpareceu. Ele balançou a cabeça negativamente. Silêncio profundo. A sala inteira parecia ter mudado de postura. Aquele não era o perfil de alguém arrogante, desobediente, rebelde. Era o perfil de alguém marginalizado pela falta de acesso e que estava sendo punido por isso. O juiz Montaldi respirou fundo, apoiou os cotovelos na bancada e disse com firmeza. A audiência não vai continuar até garantirmos comunicação adequada. Este tribunal não humilha quem não consegue se defender. Daniel não entendeu todas as palavras. Mas entendeu o olhar. E pela primeira vez desde que entrou naquela sala, relaxou os ombros. O juiz pediu intérprete oficial. Mas levaria tempo. E enquanto isso, precisava compreender a história daquele homem. Senhor Rojas, articulou, me escreva para mim, o senhor sabia que estava estacionando em área proibida? Daniel escreveu de imediato, com sinceridade tocante. Nunca saber. Eu parar carro para dormir. Muito frio em casa. Carro mais quente. A frase pousou sobre o tribunal como uma pedra pesada. O juiz leu 1, 2, 3 vezes. Dormir no carro. Por causa do frio. Porque sua casa, em provavelmente um quarto velho, mal isolado, e não protegia do inverno. O promotor baixou os olhos. Sem plateia, sem câmera, sem defesa, sem voz. Um homem surdo estava sendo processado por tentar sobreviver. O juiz respirou fundo, com o rosto preocupado e amargo. A história que tinha nas mãos era muito diferente da narrativa das infrações. Vamos entender isso com calma, disse ele. Mas havia mais. Daniel começou a escrever novamente, sem que ninguém pedisse. Me desculpar. Não querer problema. Eu só tentar dormir.
Não ouvir polícia bater. Não ouvir nada. As mãos dele tremiam. O juiz leu aquilo lentamente. E então percebeu. Daniel não estava ali por rebeldia. Estava ali porque o sistema não previa pessoas como ele. Montaldi se endireitou na cadeira, o semblante decidido. Este tribunal não permitirá abuso contra pessoas vulneráveis. Vamos investigar tudo com mais profundidade. Daniel piscou várias vezes, como se tentasse conter a emoção. Ele não ouviu o tom da voz do juiz. Mas ouviu algo mais importante. Ouviu o respeito no olhar dele. E isso, para quem vive no silêncio, tinha mais valor do que qualquer som. O chat GPT disse. Daniel respirou fundo antes de escrever de novo. As palavras saíam lentas, como se cada letra exigisse esforço emocional. Eu tentar pagar multa. Não entender como. Carta a chegar. Muito difícil. Eu não saber ler bem. O juiz leu aquilo e fechou os olhos por um instante, sustentando o peso da situação. Senhor Rojas, articulou devagar, e o senhor tem dificuldade de leitura? Daniel assentiu imediatamente, com vergonha evidente. Levou a mão ao peito e escreveu. Escola pouco. Trabalhar cedo. Não aprender. A sala permaneceu em silêncio absoluto. A história dele ficava mais clara a cada minuto, um homem que vivia no cruzamento entre pobreza, deficiência auditiva e baixo letramento, e que agora enfrentava um processo porque o sistema esperava dele a mesma compreensão que teria de alguém totalmente incluído. O juiz Montaldi apoiou as mãos sobre o balcão, pensativo. Então respirou fundo e perguntou ao promotor. O agente que aplicou as multas sabia que o réu era surdo? O promotor pigarreou. Não, meritíssimo. Não consta no relatório. Ele tentou confirmar? Perguntou o juiz, já sabendo a resposta. Não, e não exatamente. Apenas relatou que o réu ignorou suas advertências. O juiz inclinou a cabeça, como quem tenta não demonstrar irritação. Ignorou. Repetiu. Como uma pessoa surda poderia ignorar uma advertência que não ouviu? O promotor abriu a boca, mas não tinha resposta. Daniel, sem compreender totalmente o diálogo, observava o juiz com atenção crescente, e havia algo diferente naquela expressão, algo que ele raramente enxergava nos rostos de autoridades, empatia. O juiz puxou outra pasta. Leu. Voltou-se para Daniel e articulou com cuidado. O senhor dorme no carro porque a sua casa não tem calefação adequada? Daniel olhou para baixo. Depois escreveu. Apartamento velho. Muito frio. Eu não saber pedir ajuda. Não ter dinheiro. O coração de algumas pessoas na sala apertou. Ele continuou escrevendo, agora com pressa, como se temesse perder a chance de explicar. Carro quente. Eu ficar pouco tempo. Não saber que era proibido. Desculpa. As mãos tremiam tanto que a caneta escorregou. Ele a pegou de novo e limpou discretamente uma lágrima com a manga da jaqueta. O juiz Montaldi se ajeitou na cadeira, a expressão firme. Senhor Rojas, articulou, pausado, e o senhor não tem nada pelo que se desculpar. Dormir no carro para não congelar não é crime. É a sobrevivência. Daniel não entendeu todas as palavras, mas captou o sentido pela entonação visual, pelo olhar, pela postura. Seus olhos marejaram. O juiz fez sinal para o oficial Ribeiro se aproximar. Traga para mim os relatórios das temperaturas da última semana. Depois virou-se ao promotor, e verifique se há registros de assistência social na vizinhança dele. O promotor assentiu, surpreendido com a profundidade da revisão. Montaldi voltou-se para Daniel. Quero entender tudo antes de continuar. O senhor não está aqui para ser punido injustamente. Daniel apertou o papel entre as mãos, como se estivesse segurando um pedaço de dignidade. O juiz continuou. O senhor tem alguém que possa falar por você? Algum familiar?
Daniel hesitou, e então escreveu: Minha irmã. Longe. Estado longe. Trabalhar muito. Não poder vir. E amigos? Ele apertou os lábios e respondeu: Amigo. Não muito. Pessoas não saber falar com surdo. Era uma frase curta. Mas trazia um mundo dentro. O juiz passou alguns segundos apenas olhando para o homem à sua frente. Depois disse: Oficial, suspenda temporariamente a audiência. Quero que o intérprete chegue. Não tomarei nenhuma decisão sem garantir plena comunicação ao Sr. Rojas. Daniel ergueu os olhos, confuso, mas o juiz escreveu algo no papel diante dele. Você tem direito a entender tudo. Não está sozinho. Daniel tocou a frase com a ponta dos dedos, como se não acreditasse que alguém realmente escrevera aquilo para ele. O juiz então pediu que o réu aguardasse sentado, enquanto a equipe ajustava os próximos passos. Alguns minutos depois, o agente João entrou discretamente, trazendo um relatório. Falou com o juiz em voz baixa e mais Daniel, claro, não ouviu nada. Apenas viu que os dois conversavam com seriedade. O juiz leu o documento. Seu rosto ficou ainda mais sério. Segundo este relatório, ele disse em voz alta, durante a última semana, as temperaturas caíram abaixo de 0 por 3 noites seguidas. Um agente de saúde visitou o prédio onde o Sr. Rojas mora e constatou que vários apartamentos estavam sem aquecimento. Daniel, tentando interpretar a reação do juiz, entrelaçou as mãos sobre o colo. Isso coloca o caso em outra perspectiva, e continuou Montaldi. Em vez de infração, o senhor poderia ter sido uma vítima de hipotermia. O promotor pigarreou, desconfortável. Meritíssimo, e não tínhamos essa informação. Pois deveriam ter, respondeu o juiz, sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para silenciar a sala. Não é responsabilidade do cidadão surdo compensar as falhas de comunicação do Estado. Daniel escreveu: Eu ter medo. Não saber fazer certo. O juiz escreveu de volta: Você não fez nada errado. Aquele homem, que entrará cabisbaixo e encolhido, de repente respirou fundo, enchendo o peito pela primeira vez desde que chegará ao tribunal. 40 minutos depois, o intérprete oficial finalmente chegou. Uma mulher de meia idade, gentil, experiente. Ela se sentou ao lado de Daniel e começou a traduzir imediatamente os movimentos do juiz. Pela primeira vez, Daniel entendia tudo, de palavra por palavra, gesto por gesto, sentido por sentido. E quando alguém entende, a postura muda. Ele passou a responder com mais segurança, mais clareza, mais fluidez. A audiência pôde revelar, então, a verdadeira história. Daniel não estacionava em vaga proibida para desrespeitar a lei. Ele estacionava onde conseguia, perto do emprego, porque precisava dormir sentado dentro do carro para não congelar. Ele não ignorou a autoridade. Ele simplesmente não ouviu. E as cartas enviadas pelo Departamento de Trânsito eram impossíveis para ele ler sozinho, em textos complexos, sem acessibilidade, sem apoio. A cada nova informação traduzida pelo intérprete, o semblante do promotor mudava. Primeiro desconforto. Depois constrangimento. Depois, culpa. Quando Daniel terminou de explicar tudo, com a ajuda da intérprete, havia lágrimas discretas em pelo menos 6 pessoas na sala. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. O juiz se inclinou para a frente e articulou, enquanto a intérprete traduzia: Senhor Rojas, este tribunal não vai permitir que o sistema fale com o senhor de novo. Nunca mais. Daniel colocou a mão na boca, emocionado. Foi a primeira vez em muito tempo que ele se sentiu visto e ouvido. Mesmo sem ouvir. A intérprete ainda estava sentada ao lado de Daniel quando o juiz Montaldi fez sinal para que todos se acomodassem. A sala parecia ter mudado de atmosfera, e o julgamento não era mais sobre infração, mas sobre dignidade. Sobre humanidade. O juiz respirou fundo antes de prosseguir.
Senhor Rojas, disse, articulando bem, enquanto a intérprete traduzia, gostaria que o senhor explicasse mais sobre o local onde mora. Sobre as condições. É importante para entendermos todo o contexto. Daniel assentiu e começou a sinalizar, agora com muito mais precisão. As mãos se moviam com naturalidade, cada gesto carregado de sentimentos que antes jamais teriam chegado ao tribunal. Ele explicou que morava num quarto pequeno, com paredes antigas, tomadas que falhavam, janelas empenadas e um sistema de aquecimento que não funcionava há meses. Disse que reclamou para o proprietário do prédio, mas este respondeu com bilhetes escritos que Daniel mal conseguia entender. Quando finalmente conseguia ler, as mensagens eram sempre evasivas: estamos vendo, aguarde, não há previsão. Com a tradução da intérprete, aquelas frases curtas e tímidas ganharam forma e peso. E todos entenderam que ele vivia praticamente invisível, e ninguém perguntava nada, ninguém esclarecia nada, ninguém oferecia ajuda. Então Daniel sinalizou algo que fez a intérprete respirar fundo antes de traduzir. O frio dói. À noite, eu acordo com dor no peito. Acho que é porque eu tremo dormindo. No carro fica menos frio. Eu não queria problema. Só queria dormir. O tribunal inteiro permaneceu em silêncio absoluto. Não havia arrogância, não havia malícia, não havia rebeldia e havia apenas sobrevivência. O promotor passou a mão no rosto e baixou a cabeça. A dureza anterior desaparecera por completo. O juiz Montaldi então perguntou: Senhor Rojas, por que não pediu ajuda social? Há programas para isso. Daniel respirou fundo, como quem se prepara para admitir algo doloroso. Fez sinais rápidos, e a intérprete traduziu. Eu não sabia como pedir. E tive vergonha. Sempre tive medo de incomodar. O juiz se recostou na cadeira, a expressão tomada por uma mistura de frustração e compaixão. Medo de incomodar, repetiu. Quando uma pessoa tem medo de pedir ajuda para não incomodar o Estado, é porque o sistema falhou muito mais do que ela. Um leve murmúrio percorreu a sala. O juiz fez sinal para Ribeiro e pediu: traga-me o histórico de notificações enviadas para o endereço do réu. Alguns minutos depois, Ribeiro voltou com uma pasta. O juiz analisou rapidamente os papéis, então suspirou. As cartas foram enviadas em linguagem técnica e observou. Complexa para qualquer cidadão. Para alguém com dificuldade de leitura e sem intérprete, impossível. Daniel olhava para o juiz com um misto de gratidão e surpresa. Parecia ver, pela primeira vez, alguém realmente tentando entender seu mundo, e não apenas julgá-lo. O juiz então se virou para o promotor. Diante dessa realidade, o senhor ainda deseja prosseguir com as acusações? O promotor respirou fundo, claramente desconfortável. Meritíssimo, considerando as novas informações, a ausência de acessibilidade, a falta de compreensão do réu, e especialmente as condições humanas envolvidas, o Estado retira todas as acusações. Daniel virou para a intérprete, confuso. Ela sorriu suavemente e sinalizou. Eles estão retirando o processo. Você não está mais sendo acusado. Os olhos de Daniel se encheram imediatamente. Ele levou as mãos ao rosto e balançou a cabeça, emocionado, como se não acreditasse que aquilo fosse possível. Mas o juiz não havia terminado. Senhor Rojas, e articulou devagar, olhando diretamente para ele, e vamos resolver esse caso hoje, e vamos também evitar que algo parecido aconteça novamente. A intérprete traduziu, e Daniel prestou atenção com todo o corpo. Primeira medida, as multas estão anuladas. Todas elas. O senhor não deve nada. Daniel cobriu a boca com a mão e as lágrimas escaparam sem permissão. Segunda medida, vou emitir uma ordem judicial para que o proprietário do seu prédio repare imediatamente o sistema de aquecimento. E, até que isso aconteça, o senhor será encaminhado a uma acomodação temporária segura e aquecida. O impacto daquela frase bateu fundo no peito de Daniel. A intérprete mal conseguia traduzir sem se emocionar.
Terceira medida, continuou o juiz, entrarei em contato com o Departamento de Serviços Sociais para garantir que o senhor tenha acompanhamento, intérprete, e acesso à assistência sempre que necessário. Não é aceitável que alguém viva isolado do mundo apenas por falta de acessibilidade. Daniel começou a chorar abertamente. Não um choro contido, mas um choro de décadas de silêncio acumulado. Ele sinalizou, com dificuldade. Obrigado, não sei como agradecer. A intérprete traduziu, a voz embargada. O juiz respondeu com simplicidade. Você não precisa agradecer. Precisa apenas ser tratado com justiça. Isso é o mínimo. Por fim, ele se inclinou para a frente e pediu um novo papel e escreveu algo com calma, puxou o papel para si e depois o empurrou gentilmente para Daniel. O papel dizia: Você importa. Daniel tocou aquelas palavras com a ponta dos dedos, como se fossem feitas de vidro precioso. Ele então sinalizou: Minha vida inteira, e ninguém nunca escreveu isso para mim. E chorou de novo. O ambiente, antes carregado de tensão, agora estava tomado por um silêncio respeitoso e um silêncio que dizia muito mais do que qualquer discurso. O juiz concluiu: Este caso está encerrado. Mas sua história não termina aqui. Você tem direitos. Você tem dignidade. E este tribunal está aqui para garantir que nunca mais alguém se aproveite do seu silêncio para puni-lo. Daniel assentiu, enxugando o rosto com as mangas da jaqueta. Volte para nós sempre que precisar, e disse o juiz. Você não está sozinho. A intérprete traduziu a frase final, e Daniel, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Um sorriso pequeno. Tímido. Mas era o sorriso de alguém que finalmente tinha sido visto. E ouvido, mesmo sem som algum.